Olá, sejam bem-vindos ao canal Decorar Sua Casa por mais um dia. Hoje estou novamente na casa da minha mãe, como já adiantei em alguns vídeos atrás. Vamos fazer a reforma expressa desta garagem. Vamos fazer coisas tão interessantes como pintar janelas, portas, paredes e até mesmo o chão. Então não perca, vamos começar. Vamos começar pintando as janelas, já que estão bem antigas e a tinta praticamente está saindo sozinha. Pronto, já lixamos. Minha avó agora está dando uma varridinha para terminar de limpar, agora vamos limpar um pouquinho melhor. Antes de pintar, cobrimos o chão e passamos um pano úmido com vinagre. Para pintar a janela, vamos usar a mesma tinta que usamos nas portas da minha mãe e que usamos no armário da minha avó. Esta aqui é da Secori na cor branca. Para facilitar, podemos pintar os cantos e as áreas de mais difícil acesso com um pincel ou brocha. E o resto? Deixe o resto para o rolo. Podemos usar o rolo Belurex, que é o mesmo que usamos no vídeo anterior para pintar as portas da casa da minha mãe. Assim que tínhamos a janela, minha mãe chegou e nós duas esvaziamos a estante da garagem. Isso é um toca-discos para colocar os vinis. Temos discos do Mecano, Phil Collins, Alaska e os Pegamoides. Um pouco de tudo. E assim continuamos até deixar tudo desocupado, tiramos os parafusos da estante e protegemos o chão. Vamos começar pintando esta parede aqui e aquela ali no fundo. Mas antes de pintar, vamos passar este fixador aqui, porque assim a tinta adere melhor à parede. Sem o fixador, pode ser que o cimento ou a tinta anterior comece a soltar um pouco, então com o fixador a gente garante que a tinta fique bem aderida. Vamos usar esse rolo porque ele é anti-gotas e na verdade funciona muito bem. Já pintamos o quarto da minha avó. Diluímos uma parte do produto em 2 de água e começamos a espalhar na parede. Deixamos a parede secar completamente e já está pronta para pintar. E começamos a pintar. Com esses tênis você pode até dançar a conga, não é mesmo? Esta é a diferença entre o branco da parede antiga e o branco que estamos aplicando com apenas uma demão. A verdade é que é impressionante o quanto esse branco cobre, porque praticamente já na primeira demão não dá para ver o cinza que tinha embaixo. Bom, agora já está tudo com uma demão e sinceramente ficou impecável, com uma demão já ficou muito bom. A única coisa é que nós vamos passar 2 demãos porque, bom, tem alguns lugares, como aqui, que ficaram um pouco mais claros. Porque aqui era gesso e aqui era cimento. Então já que vamos passar aqui, vamos passar uma segunda demão em tudo. E agora vamos lanchar e tomar um cafezinho que temos aqui para descansar um pouco enquanto esperamos secar. Para passar a segunda demão. Depois de algumas horas, passamos a segunda demão de tinta e tiramos alguns parafusos, ganchos e coisas que poderiam atrapalhar no dia seguinte para pintar. Ontem deixamos tudo o que estava aqui, deixamos tudo aqui para agora podermos pintar toda essa parte daqui. O que vamos fazer é primeiro aplicar o fixador na parede e depois a tinta. Olha só quem está chegando. O que você acha? Como está ficando? Parece o dobro de tamanho. Que branco e que bonito fica, né? Fica muito bom mesmo.
Dá trabalho, a gente sabe, mas o resultado fica tão bom que nem se pensa mais nisso. Quando você termina, já nem pensa mais no trabalho, só em como ficou bonito. Enquanto você está fazendo, fica dizendo, ai, que trabalho, mas poxa, tudo dá trabalho. Que mensagem você daria para aqueles que ainda não se motivaram a transformar suas casas? Por causa do medo de que vai custar muito caro, que incentivo você daria para elas? Ter muito ânimo, ter muita vontade de trabalhar e de fazer acontecer. E depois, se você disser, vamos lá, em algumas semanas fazemos sem pressa. Não coloque 3 porque não é profissional, dá mais trabalho e você observa mais. Mas no final, é assim que fica. E com essas tintas que são ótimas e ficam tão boas. Animem-se. Como sou bem mais velha, ajudaria um pouco a Cristina se não fosse, mas não muito. Se não fosse, eu mesma pintava todo o apartamento por dentro. Você já fazia isso quando era jovem? Todo ano eu pintava. Naquela época não havia rolos, era com pincéis. E com os rolos é muito mais rápido e fica muito melhor. Animem-se, pois vale a pena. Isso, muita força e muito ânimo, porque dá para conseguir, mas se você entrar no século, não vai fazer, viu? Com esforço, mas é necessário fazer um pouco de esforço em tudo e o resultado é magnífico. Vim descansar um pouco e tomar um café, que vou mostrar para vocês o cachorro da minha avó, Thor. Corre, leva a caminha, vem, traz ela. Vem, traz ela, corre, vem. Ela já não consegue mais carregar a cama, vem. Vem. Até aqui. Muito bem, olha, muito bem. Então como? Você vem. Já pintamos 2 paredes e falta a segunda de mão. Antes disso, quero explicar sobre o assunto do chão. Esta tarde vamos pintar 2 áreas, uma é aquela do fundo e a outra são essas madeiras aqui. E vamos fazer assim porque temos muitas coisas nesta garagem e não temos espaço suficiente em casa para deixá-las, então pintando essas 2 áreas. Depois que estiverem secas, vamos colocar o que temos na garagem em cima. Por que não fazemos metade da garagem e depois a outra metade? Basicamente porque se fizéssemos isso, apareceria uma linha no meio da marca da tinta quando tivesse secado. Então, para evitar isso, vamos fazer a marca, que fique visível ali mesmo que não apareça muito, e depois aqui nas madeiras não aparecerá nada, pois já possui acabamento e a marca não será notada. Então, vamos fazer assim, desse jeito, e assim, quando já estiver seco e colocarmos por cima, vamos pintar o resto da garagem. Enquanto minha mãe pinta aquela área, vou explicar um pouco sobre tintas para vocês. Nós vamos usar esta da Secor, que tem essa numeração e esta seria a cor. Todas as tintas eu vou deixar na descrição, tanto as do chão quanto as da parede. Então, qual seria a mistura dessa tinta? Para cada litro que adicionamos de tinta, é preciso adicionar outro litro de catalisador e 10% de solvente. Ou seja, se fizermos uma mistura de 4 litros de tinta, precisamos adicionar mais 4 litros de catalisador. E por último, 10% do solvente. Nesse caso, como só vamos pintar aquele pedacinho ali e este pedacinho aqui, então vamos simplesmente fazer a proporção de 1 litro e os 10% vamos fazer em um pote separado. E amanhã, quando formos pintar o resto da garagem, aí sim faremos mais e terminaremos de pintar. Começamos limpando muito bem o chão, varrendo, esfregando com água e água sanitária e raspando com um pano úmido em solvente. Enquanto isso, minha mãe pintava a segunda de mão na parede. Preparamos a mistura, que vocês já sabem que é a mesma proporção de catalisador e de tinta e cerca de 10% de solvente. É importante mexer bem ambos os produtos antes de misturá-los. Vocês podem calcular as proporções com um medidor ou, por exemplo, com uma garrafa de água. Para pintar, vamos usar o mesmo rolo que usamos para as paredes, que é o rolo anti-gotas. Mas eu vou pegar este aqui, que ontem já lavamos e deixamos secar completamente para que não solte fiapos. E pronto, a mistura está pronta. O que vamos fazer para pintá-lo vai ser usar a mesma técnica que usamos para pintar as portas internas. Nós espalhávamos tudo e depois passávamos algumas vezes como se estivéssemos penteando. Vocês verão agora como se faz. Certo? E uma vez que já pintamos até aqui, então o que fazemos é criar o efeito penteado. Vamos passando o pincel, sobrepondo umas sobre as outras e sem tinta.
e agora continuamos. Agora é necessário deixar secar antes da segunda demão. Bem, no verão seria 1 hora e no inverno 4 horas ou 1 dia, depende de como formos vendo, mas com 4 horas em princípio seria suficiente. O que eu comentava sobre o corte é que aqui, claro, ao passar a primeira demão aqui e no dia seguinte passar aqui, vocês vão ver que vai aparecer um pequeno cortezinho, mas não vai chamar muita atenção, se colocarmos aqui. Ao contrário de fazermos isso no meio da garagem, onde apareceria muito mais, aqui vai ficar bem mais disfarçado. Quando estiver pronto, vocês verão. Agora vamos pintar essas madeiras aqui. Lembrem-se que o chão deve ficar impecável. Depois de algumas horas, damos a segunda demão de tinta, fazemos exatamente igual à primeira, pintamos e depois penteamos. Muito bem. Pois é o nosso terceiro e último dia, e vocês já sabem que nesses 2 dias anteriores estivemos pintando todas as paredes e 2 cantos do chão. Para poder colocar agora a moto aqui, algumas caixas e as prateleiras ali no fundo. Então hoje o que vamos fazer é pintar o resto da garagem, que já está livre. Pela manhã vamos passar a primeira demão e à tarde, quando estiver completamente seco, passaremos a segunda. Neste chão há algumas manchas que são um pouco difíceis de tirar, mas tudo bem, vamos usar solvente aplicando o solvente diretamente. Estão vendo todas essas manchas aqui que já não saem mais? Pois é, mesmo que não saiam completamente. Mesmo assim, é importante passar o solvente para que fique o mais limpo possível. Tudo isso aqui, se tivermos algum excesso de tinta, é só raspar e no nosso caso, que temos esse pedaço aqui de argamassa, é importante deixar a tinta um pouco mais líquida na primeira demão. Primeiro passar o aspirador, depois a tinta mais líquida e na segunda demão aí sim mais grossa, para que acabe ficando igual ao restante. Depois de limpar tudo várias vezes e deixar o mais limpo possível, fizemos a mistura e começamos a pintar os cantos, que é a parte mais difícil de alcançar com o rolo. Vocês já estão vendo a mudança incrível que o chão está tendo? Parece que são azulejos completamente novos. Minha avó vai me ajudar a pintar todos os cantos, porque primeiro vamos pintar os cantos e depois pintaremos o resto. E enquanto ela vai pintando os cantos, eu vou pintando aquela parte ali e depois continuaremos por lá. Não haveria problema se quiséssemos usar essa tinta para pintar um piso de concreto. Ela tem uma dureza e resistência muito altas, além de propriedades anti-pó e proteção contra derramamento de óleo ou combustível, o que a torna ideal para garagens. Mais adiante vou mostrar como a gente limpa, mas já posso adiantar que se limpa igual a qualquer outro piso normal. Inclusive podemos limpar com água sanitária, desde que tenham-se passado 20 dias de secagem, como é recomendado. E bom, já passamos a primeira demão. Na verdade ficou espetacular. Vamos ver se chegou. Minha mãe, mamãe, o que você acha? Isso, né? Sim. Mas valeu a pena, ficou espetacular. E agora finalmente descansar um pouquinho e comer umas lentilhas que minha avó fez. Estão com uma cara ótima. Que não? Você nem imagina. Como você está cansada ou não? Homem, é que você coloca logo, mas logo eu me recupero. Já está tarde para mais, não é? Pois é. Agora vamos comer. E embora inicialmente fôssemos dar a segunda demão naquela tarde, decidimos esperar alguns dias. Bom, estamos aqui mais uma manhã na garagem. Lembro que no último vídeo eu disse que à tarde iríamos dar a segunda demão de tinta no chão. Mas no final decidimos esperar alguns dias para que terminasse de secar. A única coisa é que minha mãe teve uma ideia muito boa, que é fazer um rodapé por todo o perímetro, já que a garagem não tem rodapé. Então com essa madeirinha vamos marcar e assim vamos ter também uma espécie de rodapé, mas com tinta.
Antes de tudo, o que vamos fazer é pintar duas portas que ainda faltam pintar aqui. Depois faremos o rodapé. Por último, a segunda de mão no chão e teremos terminado. Vamos trabalhar. Vou mostrar para vocês um pedaço de tinta que conseguimos aproveitar de um balde, para que vejam como fica o resultado. É como se fosse um tipo de plástico, assim a tinta fica completamente flexível, aderida ao chão e cria uma camada de proteção porque tem espessura. Depois de marcarmos o rodapé, colocamos fita crepe para que ficasse reto e começamos a pintar. Enquanto minha mãe pintava o rodapé, eu lixava a porta e limpava com vinagre. Então comecei a pintar. É importante diluir a tinta com um pouquinho mais de solvente, para que fique um pouco mais líquida do que para o chão. Eu recomendo usar o rolo de veludo, que é o que usamos para a janela. Desta vez esqueci de colocá-lo no solvente e ele endureceu. Mas é muito mais confortável e fácil de usar para portas e janelas. Depois de pintarmos os rodapés, é importante retirar a fita antes que ela seque. E finalmente vamos para a segunda de mão. Antes de tudo, a limpeza. E começamos. Para que vocês tenham uma ideia da tinta que usamos. Esta garagem tem 32 metros quadrados. E usamos cerca de 8 litros de tinta, contando que também pintamos as portas e outra área da garagem. Em breve vamos mostrar para vocês, caso queiram calcular a quantidade aproximada de tinta que vão precisar. A proporção é, para cada meio litro de tinta e meio de catalisador, cobriremos até 6 metros quadrados por demão de tinta, mas isso pode variar dependendo da superfície. Colocamos a estante no lugar e recolocamos tudo no lugar, na parede e em seus devidos locais, de maneira mais organizada. E finalmente conseguimos. A verdade é que o resultado ficou incrível. Conforme você vai avançando, parece que esquece de como era antes. Por sorte, temos os vídeos para lembrar e assim ver a enorme diferença. Aproveito para dizer que, uma vez que tudo está pintado, precisamos esperar 20 dias antes de estacionar o carro, colocar algo muito pesado em cima ou usar água sanitária para limpar. Isso é muito, muito importante. Sujamos um pouquinho o chão com ketchup para que vocês vejam que ele limpa perfeitamente. Mas desta vez ainda não usamos água sanitária porque ainda não se passaram os 20 dias recomendados. E bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil. Se for o caso, deixe seu like para que possamos saber e fazer mais vídeos assim. Até a próxima!